Olá, seja muito bem-vinda ao Movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. Nesse episódio, vamos falar sobre empreendedorismo feminino com a Raíza Terra, da Growth Office. Confere aí. Sejam bem-vindas, então, ao Movimento Muitas Mulheres. Hoje a gente vai conversar com a Raíza Terra, que é da Growth Office. E aí, Raíza, tudo bem? Antes de tudo, antes que eu me esqueça, porque eu sempre esqueço disso, é te agradecer por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Dani. Sério, é uma honra participar desse movimento tão lindo, assim, porque é um propósito de vida, na verdade. Então, que naturalmente eu já vinha fazendo, né, sem perceber, né? Então, foi um movimento natural. Então, quando você chegou com esse convite, falei, chegou a hora de assumir, né? Esse realmente abraçar essa causa, esse movimento tão bonito, né? Que é o empoderamento realmente das mulheres, né? Esse mercado, enfim, de todos os mercados. Eu acho que está passando por um momento no mundo, principalmente, que chegou mais do que a hora, né, disso acontecer, né? Das mulheres ganharem vozes, né? Exatamente, que legal, eu fico muito feliz mesmo dessa tua fala. E assim, como a gente comentou até um pouquinho antes, né? A gente vai falar sobre empreendedorismo hoje, só que como a gente tem empreendedorismo aqui de várias áreas, e tu é uma das especialistas e pioneira em growth marketing, né, no Brasil, só que eu tenho um pouco de receio que tenha gente que esteja nos assistindo e que não vai saber o que é growth marketing. Então, antes da gente começar a fundo mesmo falar sobre empreendedorismo, eu queria que tu, né, desse uma rápida introdução assim para nós. Inclusive, eu vi o teu canal também, que eu achei muito bacana, que é o Café com Teoria, onde tu, né, dá ali o beabá mesmo de tudo, né? Legal. Então, olha só, Growth Marketing basicamente, eu gosto de simplificar que é a evolução do trabalho de marketing, tá? É a evolução do marketing, porque o marketing, se a gente pensar desde o início, né, ele teve seus momentos, né, de entender o que faz sentido para o mercado em cada momento e para cada negócio. Então, ao longo dos anos, querendo ser bem didática aqui, foi percebendo a necessidade da gente documentar, né, da gente medir, mensurar, né, os resultados, né, do negócio, né? Então, o marketing está dentro do negócio. Então, quando eu falo que é negócio, seria o coração de business, né? O marketing, vendas. Depois foi entendendo a importância também do sucesso do cliente, né, da retenção do cliente. Então, não é só trazer novos clientes, como também reter esses clientes. Então, o Growth Marketing, ele veio numa evolução desse marketing, muitas vezes é muito mais focado no digital. Por quê? Porque o digital ele permite que a gente, através de plataformas e ferramentas, consiga mensurar, né, os resultados, comprovar resultados, entender quais são os canais de aquisição, ou seja, quais são os canais que fazem sentido a sua empresa estar para adquirir e atrair novos clientes, para poder propagar a tua marca. Então, você consegue entender também algumas ações, né, medir resultado para ver se faz sentido aquele esforço, está dando retorno sobre o investimento. Então, só que o growth, ele vai além do digital, né? Quando a gente fala do growth, tirando o marketing, a palavra growth, que é de crescimento, ele está falando de crescimento de negócio. Então, o crescimento de negócio, ele vai além de marketing, vai além de vendas, vai além do sucesso do cliente. Então, na verdade, growth, ele é uma cultura. É uma cultura que deve ser começada pela gestão de um negócio, que é uma cultura de crescimento, de experimentação, porque para você conseguir fazer growth marketing ou growth, que seja da sua área, a empresa ela precisa ter espaço e dar espaço para as áreas experimentarem novos caminhos, né? Então, por isso que a gente fala que é uma cultura, não adianta você querer trabalhar com growth se você não tem medo de errar, se você não permite, né? Então, é basicamente isso, né? Então, o Café com Teoria, aproveitando o gancho, foi quando eu montei, na verdade, foi um projeto piloto, que inclusive vai ter nova série ano que vem, desse ano, desculpa, 2021. Nossa, muito rápido. Né? Minha cabeça ainda está virando a chave ainda da virada do ano. A minha também.
Inclusive, o objetivo é quebrar paradigmas, ou seja, é falar sobre assuntos de empreendedorismo e quebrar tabu, paradigmas e abrir a cabeça do mercado, ajudar a trazer alguns assuntos importantes para a área do empreendedorismo e realmente ajudar no desenvolvimento dos profissionais, de uma forma geral, e das empresas, né? Sim, eu achei muito legal que tu até comentou assim, tem gente que é growth hacker, né, e não sabe. E aí eu faço já um comparativo com o feminismo, né? Tem gente que é feminista e não sabe. Exatamente. Perfeito. E é exatamente isso, que quando você começa a estudar sobre o que seria esse nome que as pessoas muitas vezes criam mitos, né? Criam preconceitos. Isso. São preconceitos. Né? Você fala, peraí, mas eu me identifico com isso aqui, foi exatamente com a palavra do growth, não? Então, assim, eu descobri o termo, né? Foi em 2015, quando eu estava na Content Tools, que na verdade é uma das empresas pioneiras, né? Então, na época, eu fui contratada para abrir a área de Demand Generation, que é geração de demanda, ou seja, gerar lead, ajudar a aumentar a aquisição, né, de cliente para a empresa. E eles já eram pioneiros. Hoje a Content Tools, ela é dona, né, da maior comunidade de growth do mundo, que é Growth Hackers, né? Então, ou seja, de alguma forma eu fui privilegiada, né, pelo estar numa startup tão avançada que eu me lembro da Emília, né, que é a CEO da empresa, a Emília Chagas, ela falando, Raíza, olha, eu acredito que você seja Growth Hacker, pesquisa sobre isso. Quando eu pesquisei, eu falei, ih, caramba, que era mais um nome da moda, que depois, na época, era uma moda da moda, e hoje a gente vê que não é uma moda. Na verdade, é uma metodologia de trabalho, enfim, e faz sentido, não é modinha. Como o feminismo não é modinha, né? Exatamente, e que faz todo sentido também. Exato. Com certeza. Bom, então, assim, tu começou a empreender meio que junto também, quando tu estava nessa empresa, ou como é que foi, assim, o teu início? Olha, abrindo o jogo para você, tá? O meu início na jornada do empreendedorismo, ela começou desde a minha faculdade, tá? Então, eu já estava, na verdade, empreendendo desde o primeiro período da minha faculdade, né? Então, isso foi em 2007, 2008, mais ou menos. Por que empreender? Porque eu já enxergava que eu não me via no mercado de trabalho. E eu montei a minha agência. Na época, ainda era uma agência de publicidade, porque eu sou formada pela SPM em propaganda e marketing. Tá? Então, nessa época, eu estava muito voltada ainda para a criação publicitária. Então, eu percebi, eu já sentia, né, que eu não fazia sentido eu estar numa empresa. Só que eu era muito nova, eu era só uma estudante, eu não tinha nome, eu precisava ganhar músculo, crescer, criar um nome. Então, eu percebi, 6 meses depois não funcionou. Eu na verdade, montei com uma amiga da faculdade na época, e a gente pegou alguns clientes, mas a gente não tinha uma estrutura para aguentar, sabe? Para realmente montar uma empresa. E a gente estava terminando a faculdade, iniciando, aí eu decidi, isso foi que em 2011 já, 2010, já tinha decidido que eu não ia, né, continuar com a minha agência, que se chamava Fotossíntese na época, e que eu tinha que ir para o mercado. Que eu tinha que ir para o mercado fazer história. Então, eu escolhi, na verdade, entrar em empresas que realmente estavam precisando do meu trabalho. Né? E não, enquanto meus amigos, colegas de faculdade, eles estavam querendo trabalhar na Coca-Cola, né? Eu não. Eu falei, eu quero na Coca-Cola, nem numa agência famosona para ganhar prêmio. Eu quero ir numa empresa em que eu tenho espaço para poder realmente fazer a diferença, construir meu case, sabe? E realmente fazer aquilo que eu acredito que deve fazer para o crescimento, no caso, desenvolvimento do negócio, né? Então, foi mais ou menos isso. Então, como é que veio a Growth Office? Então, 10 anos depois, eu já tinha virado referência no mercado, né? Então, já estava virando referência, não foi total referência, que eu abri a Growth Office em 2016, tá? Então, falou logo depois que eu saí da Content Tools, tá? Então, eu tinha criado uma estratégia, agora abrindo para você também, eu fiz uma estratégia de carreira vindo para Floripa. Então, eu já tinha identificado que Floripa era a Ilha do Silício, né? Quando eu vim aqui no RD Summit 2014, eu falei, caramba, eu quero estar lá, eu quero estar junto com as empresas e profissionais que estão acima da média, porque eu morava no Rio de Janeiro, já tinha case de sucesso em 2014 em inbound marketing, ninguém nem sabia o que era isso, então eu não tinha nem como falar da minha área.
Então, quando eu fui para a RD Summit, eu tive aquela sensação, falei, cara, se eu sair do Rio de Janeiro, eu vou para lá. Quando eu fui para lá, quando eu joguei essa intenção para o universo, 4, 5 meses depois, a Contentus me chamou para participar desse processo seletivo à distância, e eu passei. Então, quando eu passei, né, eu falei, não, eu não vou mudar minha vida. Eu tinha acabado de me mudar de apartamento, estava reformando tudo, sabe? Estava num momento bem delicado, inclusive, de família. Eu estava dando suporte porque eu tinha perdido meu padrasto, minha avó, em várias coisas acontecendo. Falei, não, se eu for para sair, vai ser para ir atrás do meu sonho mesmo, sabe? Chegou a hora. Então, o que eu preciso fazer? Se lá é a bolha, sabe? Onde as empresas que estão no mundo, que estão produzindo, os melhores profissionais do mercado hoje no Brasil estão lá, as empresas estão lá, eu tenho que estar lá. Então, quando veio esse convite, eu abracei com todas as minhas forças, com uma intenção de criar o meu nome em Floripa. Foi o que aconteceu. O que eu não fiz em 5 anos, 6 anos no Rio de Janeiro, eu fiz em 2 aqui. Por quê? Porque eu fui para uma ilha de tecnologia. Poxa, se eu sou uma profissional qualificada, que veio com uma bagagem de muitos anos de mercado, enquanto a maioria das pessoas que estão nas startups estão começando ainda a carreira. Geralmente, a galera que tem a minha bagagem não aceitaria ganhar pouco em startup. Mas o meu objetivo não era dinheiro. O meu objetivo era basicamente ter espaço e construir um grande case em empresas que tinham espaço e tinham holofote. Foi o que aconteceu. Aí eu passei pela Contentus, em seguida eu fui para Eccentric. Foi aí na Eccentric que a gente ajudou a construir o Pips Automation, que é uma plataforma de automação, que é bem conhecida hoje no mercado. Nessa época nem existia Pips. E lá, quando eu fui para lá, eu falei, chegou a hora de abrir a Growth Office. Em paralelo à minha carreira, a partir do Pips, eu falei, ó, comecei a atender os clientes, estavam vindo, né, por conta do meu case da Contentus, meu nome no Pips, na Exact, que foi um estouro, porque foi o maior case de carreira minha, e ali eu já estava com vários clientes na Growth Office, eu falei, agora chegou o momento, né, já chegou. Aí eu fui e falei, ó, decidi realmente sair oficialmente do mercado CLT, com o maior case de carreira, e foquei 100% na Growth Office, isso foi em 2018. Então, eu estou desde 2018 100% focado na Growth. Sim, sim. Então, na verdade, assim, dentro da tua trajetória, tu já estava, foi bem focada mesmo, e tu já tinha alguns clientes que tu, né, tipo, quando tu saiu de CLT, tu já estava com eles também, né? Que ótimo. Já estava. Eu tinha alguns, né? Eu tinha uma troca que era basicamente que eu tinha 3 meses para poder comer. É sério. Então foi aquela coisa muito focada. Eu sabia do sacrifício, falei, eu tenho 3 meses para poder virar esse jogo. E foi. Tipo aquela coisa, qual é o teu plano B? Não tem plano B, gente. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Ou volta para o mercado. Falei, eu não aguento mais ir para o mercado, então tem que dar certo. Exatamente. Tá, e assim, bom, tu, B2B total, né? E essa parte, assim, tem que abrir CNPJ, não sei o quê, foi tranquilo para ti isso, assim? Não foi. Então, assim, voltando um pouquinho na história, quando eu abri a empresa em 2016, eu abri a primeira versão da Growth Office com um sócio, tá? Que foi, na verdade, um conhecido meu da época de mercado, assim, que ele também ele tinha acabado de sair de uma empresa, não queria mais, então, nessa época, ele, enfim, mesmo, a gente nem sabia muito o que quer fazer, a verdade é essa, mas tinha que abrir. E eu falei, cheguei com tudo com ele, sendo bem sincera. Eu falei, eu não quero saber disso não, sabe? Mas depois eu fui entender o que ele precisou fazer, né? Ele foi atrás do melhor escritório de contabilidade aqui da região, focado em empresas de tecnologia, porque precisa, né? Então, eu já tinha marca, tá? Growth, porque eu já tinha case, já tinha cliente, mas eu fui começar a organizar porque eu queria né, fazer o negócio direitinho. Então, eu precisei realmente contratar esse contador. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, por conta de um momento, né, como eu falei, minha carreira estava paralela, não estava 100% focada, isso foi em paralelo, e por conta do momento desse sócio, não funcionou a parceria, por conta de prioridades. Eu ainda estava dando muita prioridade para a Exact, porque é onde eu tinha, né, onde que vinha meu ganha-pão, né? A gente não consegue fazer 2 coisas bem feitas, a verdade é essa, né? Então,
ele saiu e depois, e aí? Se vira nos 30. Eu tava com pouquíssimos clientes, tendo que pagar contador, o que eu faço? Né? Aí eu fui, entrei em contato com o contador e negociei uma permuta. Eles estavam precisando de marketing, de consultoria de growth. Falei, aí me deu o estalo, permuta. Aí eu fui atrás de financeiro, permuta, de proteção de marca, da minha marca Growth Office e outras marcas do nosso portfólio, tudo assim. Tá? Então, assim, produção de conteúdo que eu precisava, café com teoria, inclusive, tudo permuta, porque eu não tinha dinheiro, sabe? Inclusive o meu site, né? O meu site também foi assim, a produção de conteúdo, layout, eu fiz consultoria para uma empresa de branding, eles fizeram, e minha mãe, na verdade, ela tinha me dado um presente, ela pagou o site para mim, R$3 mil, que era parte do movimento. Foi que eu precisava. Não adianta, se a pessoa tem, sei lá, tem R$100 para te dar o registro, já tá lindo, né? Pois é, porque a gente sabe tanta coisa, né? Depois você descobre que abre um mundo grande, tanto detalhe, tanta coisa que você nem imaginava. Poxa, eu era só uma especialista, gente, que tinha uma carreira que, de alguma forma, eu entendi um pouco de gestão, porque como minha carreira foi muito de gestora de growth, eu entendi alguma coisa de negócios, mas, cara, empreender é um mundo novo, é outra história. Total. Não, e é aquilo que a gente fala, né? Que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Porque a gente tá sempre pensando no outro, que eu digo no outro, no cliente, né? A gente consegue enxergar bem e tal, as estratégias e tal. Quando a gente vai olhar para nós, é outra história, né? É outra história. E aí, outro ponto, assim, que eu, pelo menos, tenho bastante curiosidade, é na parte de vendas. Como é que tu prospecta? Existe uma metodologia também para isso? Existe uma sistemática, assim, para ti? Como é que tu te vende? Tá, então eu vou contar. Hoje é mais fácil, porque a Growth Office hoje é conhecida no mercado, nós somos referências. Hoje a gente é top 5 empresa de growth no Brasil, em termos de top of mind, tá? E meu nome é muito forte, então já vem organicamente. E hoje a gente também faz outbound, que é uma prospecção ativa inteligente. Mas voltando na história, que eu acho que esse é o ponto, né? Como é que eu fiz lá atrás? Naturalmente, eu fui procurar as pessoas que me conheciam de mercado, sabe? Eu fiz questão de falar e compartilhar para minha rede de relacionamento, pessoas que já trabalharam comigo, sabe? Que eu não estava mais no mercado e que eu agora tenho a minha empresa Growth Office, estava 100% focada nela. Ou seja, eu já tinha feito um grande trabalho, modesta parte, né, nas empresas. Então, naturalmente, já tinha feito o meu marketing natural, porque as pessoas já viram o meu trabalho, vivenciaram. Então, o que aconteceu? Essas pessoas já estavam em outras empresas, então, elas naturalmente, essa mulher que fez isso na empresa na época que eu estava, começaram a indicar, sabe? Legal. Aí começou a indicar, e aí começou a abrir realmente os caminhos. Eu usei, na verdade, eu só falei com as pessoas, eu só falei, sabe? E o meu trabalho já abriu portas. E algumas, como eu tinha falado, se eu precisava de alguma coisa dentro da minha empresa, eu batia na porta. Eu não tenho dinheiro, exemplo, né? Que foi o meu caso. Beleza, eu sei que você precisa disso aqui, eu vendia, ou seja, explicar como é que se vende, né? Que eu gosto de explicar, falar sobre venda. A venda é basicamente o quê? É você apresentar o seu trabalho, sabe? Eu não sou a favor de venda, a gente nem pratica uma venda que não seja verdade. Então, se naturalmente, Dani, assim, a gente já vende o tempo inteiro. A partir do momento que está numa conversa, surge um assunto e a gente está defendendo uma ideia, isso é uma venda. Com certeza, sabe? Total. Né? Então, por que não? Então, eu tinha, sim, barreiras. Eu tinha barreiras de chegar e falar. Só que, ao longo do tempo, como eu já estava no movimento de produzir vídeo, eu já estava defendendo as ideias do meu trabalho há anos. Como gestora, eu tinha que ficar defender a minha ideia para donos de empresa o tempo inteiro, sabe? Então, e eu sempre fui muito conhecida no mercado, assim, amigos, que eu sou uma pessoa que gosta de argumentar, de trocar ideia, de debater. Então, eu falo assim, se você entende que venda é isso,
sabe? Não tem um bicho de 7 cabeças, só apresentar seu trabalho, sabe? Só que entendendo que não é empurrar, é entender quando você vai chegar na empresa ou para o consumidor final, não importa, para quem vai adquirir o teu produto, o seu serviço, que dor, o que você resolve com a tua solução, sabe? É entender se o que você tem a oferecer faz sentido por outro lado, sabe? Antes de vender, antes de chegar a apresentar, busca entender se faz sentido. Se você acredita que faz sentido, você apresenta. Se não faz sentido, beleza, agradece o espaço, mas não tem medo nem receio de mostrar o seu trabalho, sabe? A gente tem que ter orgulho disso, na verdade, sabe? Com certeza, eu vou te dizer que eu não sei de onde que a gente tem essa cultura, né? Porque eu acredito que isso deve ser até cultural, porque aparece, falando assim, enfim, com várias outras mulheres e várias outras pessoas no geral, assim, as pessoas têm essa coisa, tipo assim, ai, tô vendendo, ai, que feio, sabe? Ou ai, que chato e tal, e tipo, não, né, gente, não tem nada a ver, né? Uma outra coisa Exato. Uma outra coisa que eu ia te comentar, quer dizer, que eu ia te perguntar, mas aí tu comentou também, de quão importantes são as nossas redes, né? Quem está na nossa volta, porque vai falar, né, de nós, vai falar do nosso serviço e tal. A tua rede, então, pelo jeito, desde sempre te ajudou muito. Sempre, inclusive até hoje, tá? Agora voltando um pouco para a atualidade, né? Já que hoje, sinceramente, 90% dos leads que chegam, que a gente chama de inbound, que é organicamente, eles batem na porta da GrowthOps, eles chegam pelo meu perfil pessoal no LinkedIn. Falam comigo. Então, assim, ou seja, porque de alguma forma aquela página lá, então vou dando mais uma dica. Quando eu montei meu LinkedIn, eu pensei numa vitrine. O que é importante estar ali, sabe? Então, hoje em dia, tem vários espaços na internet que ensinam como você. Na época, era mato, né? Quando eu comecei a fazer. Meu perfil hoje, ele é ranqueado como perfil campeão. E tem um ranking lá das palavras-chave. Então, né, das palavras que é growth, marketing, que é a minha área. Então, ali, se você conseguir configurar o teu perfil e falar sobre você e sobre o seu trabalho, e naturalmente o que eu fiz, tá? Eu pedi recomendação para as pessoas que trabalharam comigo, nas minhas equipes, sabe? Então, não tem nada de errado também pedir. Se eles já faziam isso, né? Eles já falavam bem do meu trabalho, eu falei, poxa, você pode me ajudar e fazer uma recomendação do meu trabalho no meu LinkedIn? Beleza, e como eu adoro o seu trabalho, eu faço o mesmo. Então, isso ajudou pra caramba também, sabe? Então, é mais uma dica aí. E hoje, a Growth, né, falando já de uma empresa já mais estruturada, né, comparado a 2 a 4 anos atrás, bem mais, né, estruturada, fica sendo modesta, né, nosso principal foco hoje, nosso melhor canal de aquisição são eventos, que é mais uma forma de vender. É uma venda indireta. Por que é uma venda indireta? Eu adoro, sinceramente, eu sou apaixonada em compartilhar conhecimento. Quando eu comecei a perceber que uma venda bem feita, ela é uma troca de ideias e compartilhar conhecimento, e tudo pode ser venda, eu comecei a ter prazer, que eu não tinha prazer, sinceramente, em gravar vídeo e dar palestra. Na verdade, eu me sentia síndrome da impostora, sabe? Sim. É como se... Sabemos bem isso. Falei, tipo, você tá maluca? Né? Ainda bem que eu medito muito, já há mais de 11 anos faço yoga, eu tô sempre buscando meu equilíbrio. Você tá louca? Tu tá se sabotando, olha pra você. Aí, sabe uma coisa que comecei a melhorar? Isso, quando eu comecei a ver as minhas gravações e as gravações das minhas reuniões de venda. Eu ficava assim, falei, nossa, que mulher foda! Caramba! Pronto, acabou com a síndrome da impostora. Eu sou real. Para de sabotar, sabe? Não, a gente tem muito isso, né? Nossa. E aí, assim, agora me veio um insight. Tipo, na tua área, a tua área é uma área bem masculina, né? Muito. Na verdade, é muito machista. Muito, né? E aí, e essa tua rede? Ela é mais feminina ou mais masculina? Ou tipo, é masculina porque tem mais gente da área. Só que eu vou te falar que eu acho que é engraçado, né?
Aproveitando o gancho, tá? Eu não sei se eu falo sobre isso agora, mas tudo bem, vamos lá. Enfim, fique à vontade. É um mercado extremamente machista, sim, tá? Mas, de alguma forma, eu consegui encontrar caminhos, mecanismos, né? De me respeitarem, tá? Não foi fácil, sinceramente. Vamos falar jogar limpo, né? Vamos lá, mulher, bonita, né? Sou peituda, vamos lá, né? Pão, sabe? Naturalmente, o que você já enxerga? Mulher burra, né? Já começa aí. E eu era loura ainda, né? Sim. Dani, você sabe como é que existe esse preconceito ridículo. Exato. Né? Então, abrindo o jogo para você, não teve uma empresa que eu passei que eu não passei por situações desconfortáveis de assédio, na verdade. Né? Então, inclusive, olha só, como o machismo não é só do homem, né? Muitas mulheres são machistas, também, com certeza. Sabe? Eu ouvi, porque eu tenho um estereótipo, minha voz é fina, eu sou delicada, né? Então, as pessoas julgam muito a sua estrutura, né? Sua matéria, o seu corpo, e não o seu intelecto. E todas as empresas, eu não vou mentir para você, na minha carreira, eu sempre ouvi uma piadinha, essa aqui não vai durar, essa aqui não vai aguentar. E eu vi a piadinha de mulheres recalcadas e via também de homens, e eles ficavam disputando para ver quem me comia primeiro. Só que ninguém conseguiu fazer nada. E eu sempre me coloquei muito no respeito. Quando começava de gracinha, eu já cortava e eu comecei a ser a metida, sabe? Só que isso é importante para te respeitarem, sabe? E principalmente depois que eu abri para o mundo a minha sexualidade, que eu sou bissexual. Então, você imagina, né? Você imagina o nível de piadinha, né? Até porque tem todo o fetiche, né? Masculino. Bissexual, você tá entendendo, Meu né? Deus. Então, é complicado. Então, muito. Então, assim, só que eu fui muito profissional. Eu sempre fui muito profissional e nunca tive medo de colocar aquilo que eu acredito, de eu defender as minhas ideias. E a minha área, como eu falei lá no início, me ajuda a provar resultado. Então, não tinha. Então, eu trabalhei muito meu emocional, sabe? Muito meu emocional, para não cair nesse tipo de situações. E, naturalmente, fui ganhando respeito, sabe? Em todos os lugares que eu passei. Mas sempre tem. E até hoje tem, tá? Mesmo empreendendo, inclusive, atualmente, estou passando por uma situação, minha empresa, que é formada por 80% das mulheres, minha empresa, Growth, é uma área, né, digamos, vamos lá, que é bem machista, que a maioria dos homens. Eu tenho uma empresa de Growth com 80% dos profissionais são mulheres. Então, acontece muito, está acontecendo exatamente nesse momento. Só que o que acontece? Esses mesmos caras que contratam você pela estratégia, pela sua inteligência, no momento que você começa a trabalhar, eles esquecem o porquê que eles contrataram, sabe? E subestima a tua inteligência e não deixa você trabalhar. E começa a vir com um movimento quase de assédio, que eu acho que é uma cultura. E o assediar, que eu falo, é intimidar. É não deixar você trabalhar, sabe? É te colocar numa situação muito desconfortável, sabe? E eu sofri muito no início, quando eu comecei a empreender, porque, de alguma forma, eu tinha aprendido a lidar com isso dentro de um ambiente seguro e que, de alguma forma, eu tinha um RH. Eu tinha com quem correr, eu tinha um gestor, eu tinha com quem falar. Então, a partir do momento que você está empreendendo, você está sozinha, cara. Você está sozinha nesse mundo mal, vamos lá, tá? Então, eu sofri pra cacete, só que depois do primeiro golpe, da primeira situação que eu realmente percebi que eu estava num relacionamento profissional abusivo, olha que bizarro, mas é real, isso é real. É real, exato. É porque não importa, eu acredito que as pessoas são quem elas são, independente. Vai ser na vida, vai ser no trabalho, sabe? Então, eu fui assediada muito forte, intimidada, a ponto de receber ligação, sendo ameaçada por cliente, sabe? Intimidando, porque eu estava no início da empresa, eu ainda não tinha escritório jurídico, que hoje eu já tenho. Eu não tinha uma série de coisas que o cliente estava todo errado, ele queria manipular de uma forma para falar com que a gente estivesse fazendo merda,
e na minha ameaçar processar, porque ele quer ser processado, ele que teria que me pagar. Só que eu estava frágil nessa época. Eu tinha acabado de abrir minha empresa, eu ainda estava aprendendo. Só que daquilo foi uma porrada tão grande, Dani, que eu falei, não, eu tenho que aprender sobre isso, não pode. Aí, logo depois, eu procurei o escritório jurídico, comecei a me informar, inclusive hoje eu faço pós-graduação em Direito Empresarial, sabe? Então, assim, e não deixo mais. Então, hoje, como está acontecendo atualmente, e que sempre vai acontecer, eu sempre busco mostrar e resolver da melhor forma possível esse tipo de situação, sempre se colocando, sempre mostrando. Mas se o negócio não se resolve de uma forma positiva, eu já não me esquento mais, agora falo com o meu jurídico, sabe? Porque a gente tem que dar espaço e valor para quem valoriza o nosso trabalho e respeite a gente, sabe? Então, a gente tem que se valorizar. Então, aproveitei o gancho que isso é real. Então, as mulheres que estão assistindo, vocês têm que ter consciência disso, enxergar o teu valor como mulher, como profissional, e não deixar que ninguém faça isso com você, sabe? E você vai buscar ajuda, vai procurar ajuda, vai buscar seus direitos, sabe? Faça um contrato bem feito. Hoje, meu contrato tem 20 páginas. O meu contrato daqui da Grove Office de prestação de serviço tem 20 páginas, porque ao longo desses anos, eu fui colocando cada cláusula nova com base no golpe que eu recebi. Sabe? Então, e hoje ninguém sacaneia, gente. Eles acham que vão sacanear. E quando eles vêm, o jogo muda. Então, é uma força, porque não é para desistir. A gente está num momento que a gente está ganhando voz, então a gente está se apoiando, não tenha medo, porque se uma situação dessa vá a público mesmo, fale, porque o que dá margem e espaço para esse tipo de gente fazer isso é o nosso medo de falar sobre o assunto. Então, quando o negócio começa a ganhar vida, a gente mostra que não é bem assim, não. Né? Então, só aproveitei o espaço, Dani. Não, gente, eu tô aqui admirada com a tua fala, assim, porque é isso, assim, é muito o que eu penso também, sabe? É muito sobre a nossa verdade. Eu acho que cada ato nosso também é, sim, um ato político, sabe? Que não tem nada a ver com partido político, que são coisas diferentes. Né? Então, assim, nós estarmos conversando sobre isso hoje é um ato político. A gente está fazendo esse evento, o Movimento Muitas Mulheres, é um ato político, sabe? E sim, e deve estar cada vez mais falar sobre o feminismo, falar sobre os nossos direitos. Tem que virar conversa de jantar, sabe? De domingo de manhã, sabe? Aquela coisa que está tomando chimarrão, e sim, estou falando sobre isso também. Sabe? Não tem nada de errado. Não, claro que não. Certo. São nossos direitos, né? Enfim. E aí, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas tu já me respondeu isso. Tu falou que 80% né, do pessoal que trabalha contigo na Grow são mulheres, né? Porque eu ia te perguntar justamente isso, tá? E as mulheres, assim, como que tu impacta, né, no trabalho de outras mulheres? Como que a tua empresa impacta no trabalho delas, né? Então, assim, foi algo natural, viu? Não foi assim, vou planejar, eu vou montar uma empresa com 80% de mulheres. Não, foi natural. Quando eu percebi, isso já tinha acontecido, que eu acredito que é por conta de identificação, né? Então, e hoje eu falo, não permito que situações desse tipo aconteçam, de assédio, de desvalorização do trabalho da mulher. Então, realmente, eu abraço essa causa e não permito que cliente nenhum ou ninguém dentro da empresa faça esse tipo de coisa. Tá? Então, assim, quem já fez, eu falei, quem já estava, inclusive já tivemos situações aqui de especialista nosso, tá? Agir de uma forma, como é que eu falo, que é não respeitosa, tipo, foi mandado embora. Como mandado embora? Porque aqui a gente não tem nenhum CLT. Quando eu falo mandar embora, ele não fazia mais parte do nosso hub, porque a Growth, ela tem um modelo de negócio bem inovador, em que a gente tem um hub, tá? Que é basicamente o que a gente conecta, a gente monta os projetos de growth, né, dos times, e a gente monta os times de acordo com a necessidade dos projetos. Então, por exemplo, realmente são projetos de 12 meses, no mínimo 6, né, 12, mais de 12 meses, dependendo da necessidade, e a gente monta. Então, o que eu faço? Para conseguir permitir
né, um dinamismo de trabalho em que eu tivesse os melhores profissionais, né, do mercado comigo aqui, com a gente, né, eu montei um modelo em que todos são PJs, tá? Nós somos parceiros de negócios, né? Então, a gente monta esse time e, naturalmente, agora falando já de termos tributários, por eu não ter que pagar tantos impostos absurdos no Brasil, que absurdo, esse dinheiro não vai pagar nenhum, não é revertido em algo, porque se a gente pagasse imposto e aquilo fosse de fato revertido em algo que a gente vê que está fazendo, não faz, vai para o bolso de alguém, ou de muitos alguém, né? Então, eu consigo pagar mais para essas pessoas, realmente, o quanto elas merecem, e ainda elas ganham variáveis, as variáveis de venda dos projetos. Futuramente, elas vão ganhar variáveis também do lucro da Grove Office. Então, eu consigo montar uma rede. Então, respondendo a pergunta, eu crio um incentivo, eu crio uma cultura aqui em que eu busco desenvolver essas mulheres, esses profissionais de uma forma geral. Tanto, eu acredito que o meu papel, sendo bem sincera, como eu contrato os melhores especialistas do mercado, é muito mais um trabalho emocional, é muito mais um trabalho de coach, é muito mais trazer esse o meu conhecimento, expertise de gestora de muitos anos, eu trago isso para as pessoas, sabe? Sempre busco elevar, sabe? Mostrar, sabe, o melhor de cada um, e eu falo que não são só mulheres, mas os homens maravilhosos que estão com a gente, eles abraçam essa causa, sabe? Eles nos respeitam, sabe? Então, não é porque eu acredito que não é um feminismo, não é uma guerra contra homens, sabe? Não tem nada a ver, gente, sabe? Quem acha que não sabe de nada. Exato, que isso, tem quantos homens maravilhosos, gente, e tantas mulheres que não são, sabe? Exato, inclusive, sabe o que eu costumo dizer? Que eu gosto tanto de homem que eu sou feminista, porque a minha luta é que eles melhorem, entendeu? Aí, ó, exato. Do nosso lado, né? Te respeite, valorize, exato. Repare, gente, total. E uma pergunta filosófica, o que é sucesso para ti? Sucesso para mim, sinceramente, tem a ver com dinheiro? Tem, porque sem dinheiro a gente não consegue viver, a gente fica para nós. Vai falar que dinheiro não traz felicidade, isso é mentira. Mentira, porque ela não traz felicidade, mas o dinheiro permite que você viva tranquilamente, tá? O sucesso para mim, antes do dinheiro, é estar em paz comigo mesma, sabe? É sentir, de fato, que eu estou cumprindo a minha missão, que eu consegui alcançar o meu objetivo, seja meta dentro da minha área ou meta de vida, sabe? Então, o sucesso, para mim, tem a ver com a forma como o quão satisfeita eu tô, né, e feliz com aquilo. E nem necessariamente é só o dinheiro. Lógico, uma boa quantia junta é maravilhosa. Então... Adoramos! Lógico, né, gente? Então, assim, o que eu vejo para mim, assim, que eu costumo repetir, falo, para mim, o sucesso, ele é uma mistura, né, de um trabalho bem feito, de negócios, no caso, né, na minha área de negócios, com um propósito. Então, quando você monta um negócio, ou faz um negócio, ou está dentro de uma empresa que seja, mas que de alguma forma o seu trabalho não tem o peso do trabalho, porque ele está alinhado ao teu valor de vida, ao seu propósito de vida, no qual que aquilo vai realmente agregar na vida das pessoas para você, então isso se torna tão leve, natural, gostoso, que não é trabalho. Exato. Naturalmente, quando isso ainda vem com uma quantia de dinheiro, né, que permita que você tenha uma qualidade de vida, né, para mim isso é sucesso. Porque também o sucesso tem a ver com isso, porque não adianta você estar num lugar ou ter uma empresa, se matar de trabalhar e não conseguir pagar suas contas, sabe? Porque não faz sentido. Então, você tem que ter o valor do seu trabalho, tem que pagar suas contas, né? E, ao mesmo tempo, aquilo que você faz, então também tem muito dinheiro e o que você faz não te deixa feliz, você não consegue dormir em paz, sabe? Você tá, digamos assim, incomodada com o que você está fazendo. Então, para mim, sucesso é isso, é o equilíbrio entre você alcançar, fazer uma função, vamos lá, uma função que você tenha
né, alinhada ao seu propósito e ser bem remunerada por isso. Legal, legal. E quem são as mulheres ou uma mulher que te inspira? Ou a mulher? Enfim, eu acho que tem várias mulheres que nos inspiram, né? Mas enfim. Tá, olha, eu sou um pouco, vou a fundo na sua pergunta, tá? Eu vou falar assim que eu tive o privilégio, na verdade, de ser criada por mulheres, né? Então, por conta, né, quando minha mãe, na verdade, quando eu nasci ali, basicamente, ela tinha 1 ano, mais ou menos, minha mãe estava no processo de separação do meu pai, né? Então, para minha mãe conseguir trabalhar, né, e pagar, né, estudos para os filhos, eu tenho um irmão mais velho, né, que já que meu pai nunca pagou pensão, nunca ajudou em nada em casa, ela teve que se desdobrar e trabalhar. Só que para que permitisse, para que isso fosse possível, né, alguém tinha que cuidar das crianças, né? Então, foi a minha avó e foi a minha tia, que é a irmã da minha mãe. Então, enquanto a minha mãe trabalhava em 3 empregos, se matando de trabalhar, né, minha mãe tinha o respaldo, ela conseguia trabalhar porque, né, na verdade, eles ajudaram na nossa criação. Então, eu já comecei desde muito cedo a enxergar uma série de valores que vem de família, na minha opinião. A família ali, né? Então, que é a questão da mulheres fortes, batalhadoras, que se ajudam, olha aí, ó, né? Que se respeitam. Então, acho que já veio muito natural para mim, por conta do meu exemplo. E ao longo da minha carreira, coincidência ou não, chame quem quiser disso, as minhas gestoras, basicamente todas elas, com exceção a Exact, que eu tive um gestor maravilhoso, que é o Duda, mas as outras empresas que eu fui construindo na minha carreira CLT foram mulheres. Olha. Então, eram mulheres na liderança, sabe? Sim. Então, que elas me ajudaram, cada uma me ajudou a cada momento. Desde a agência, que eu trabalhei na agência lá no início, era uma mulher que era dona da empresa. Enfim, depois todas elas, sabe? Então, eu aprendi muito com essas mulheres fortes. Legal. Sabe? Então, eu tive muita inspiração. Então, eu falo que eu prefiro olhar para... Sim, lógico que tem mulheres no mercado, mas eu sou muito grata à minha história, sabe, Dani? Então, sim. É isso. Sim, que bacana, que legal. E se tu tivesse que deixar um recado para uma mulher que está empreendendo, enfim, o que tu diria para ela? Olha, você está fazendo aquilo que você ama, realmente aquilo que você acredita, sabe? Não desista no primeiro obstáculo que aparecer na sua frente, porque, na verdade, eu gosto de dizer que as melhores coisas da vida não são fáceis, né? Então, as melhores coisas da vida, elas têm um preço, que é o seu esforço, a dedicação, porque as pessoas geralmente olham alguém que é bem-sucedido e ninguém sabe, de fato, o que aquela pessoa passou ou continua passando, porque eu acredito que sempre vai ter alguma situação que ela esteja tendo que lidar para estar lá, né? Então, falando para as empreendedoras, para as mulheres que querem empreender, busque o seu sonho, sabe? Então, e mesmo que todo mundo fale que você esteja doida, continua, você é doida, porque são os doidos que mudam o mundo. Os doidos são aquelas pessoas que saem da caixa, saem da bolha, enxergam algo que mais quase ninguém está vendo. Só que exatamente são essas pessoas que têm visão. E são essa visão de futuro, do que faz sentido, que move a gente para frente. Porque se a gente não acredita, a gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar repetindo padrões, repetindo ou absorvendo sonhos, né, projetados pelos nossos pais, por seu marido, para sua mulher, que seja quem seja, que você acaba não fazendo aquilo que você quer. E a partir do momento que você não faz aquilo que você acredita, você se perde. E a partir do momento que você se perde, você não se ama mais. Se você não se ama mais, você não consegue mais amar ninguém. Então, o que acontece? Você vai ficar presa numa vida que não faz sentido para você, né? E muitas pessoas, elas sucumbem, porque o que eu fiz da minha vida? Você olha para trás e vê, meu Deus, perdi tempo, né, na minha vida. Então, um processo nada é perda de tempo. Eu acredito que todas as pessoas e todas as coisas, tudo tem seu tempo. E sempre há tempo. A gente que cria o tempo, a gente que cria as oportunidades.
Então, seja você com 20 anos, 15 anos, 30, 40, 50, 60, 70, não importa. Nunca é tarde para você correr atrás daquilo que você acredita. Então, é só você acreditar, focar, agir, se manter firme, vai sacudir, vai balançar. Eu falo assim, eu balanço para não cai, sabe? Eu vou lá e volto, sabe? Então, igual boneco no posto, vamos lá. Porque essa é a realidade, essa é a vida. Porque para você conquistar aquilo que você acredita, que você sonha, você vai desagradar muita gente. Com certeza. Só que não é? E não, isso é impressionante, porque isso tem muito a ver com o autoconhecimento, né? A gente só chega a ser uma pessoa mais segura e tal, isso com o autoconhecimento, né? Não tem outro caminho, né? Não tem. E tem gente que aprende por mal, tem gente que aprende por bem. Tem gente que nem aprende por mal, né? Então, eu falo assim, eu sempre como me vejo no caminho, que até hoje acontece, por mais que eu medite há 11 anos, assim, eu me perco de vez em quando, é normal. Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo? Olha, para com isso. Eu vou lá e, pum, mudo da direção. Só que eu tenho essa percepção mais rápida, porque eu já sei quem eu sou, é a minha essência. Exato. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Então, quem estiver ouvindo, busque se conhecer. Caminhos tem diversos, tem música, tem dança, tem tantos caminhos. Tem gente que busca isso na ginástica, exercício físico. Eu encontrei na yoga, na meditação, principalmente pela questão que ajuda de fato a você olhar para dentro, sabe? Legal. Porque a nossa atenção está muito para fora, então é um momento com a gente mesmo. Então, é isso. Eu acho que esse é o recado. Eu acho que nunca é tarde, viu? Ai, bacana, amei. Raíza, passou muito rápido. A gente já está nos minutinhos finais, acredita nisso? Mentira! Sério? A gente tá, olha, tranquilamente uns 50 minutos conversando. Coisa boa. E papo bom é assim. Exato, né? A gente não sente, né? E aí, nesses nossos minutinhos finais, a gente tem a parte dos comerciais, né? Então, eu deixo esses minutos finais para tu te vender, para tu, enfim, deixar teus contatos. De qualquer forma, eles vão estar também na descrição desse vídeo, tá tudo ali, link clicável, todo mundo vai poder te achar. Mas, todo teu agora, esses minutinhos. Olha, eu vou te falar o seguinte, olha, quem se identificou com a minha fala, vamos falar assim, quem se identificou com a minha fala, seja da área, né, de marketing, de venda, de empreendedorismo, conecte comigo no LinkedIn é Raíza Terra, tá? Então eu tenho um objetivo pessoal de produzir cada vez mais conteúdo sobre o assunto. Se você tem interesse de alguma forma em também saber mais da Grove Office, entra lá no nosso site, groveoffice.com.br. A gente vai estar com um site novo que vai ser lançado daqui a pouco. Então, hoje não está refletindo muito o que nós somos, mas entre em contato com a gente, porque a gente pode te ajudar a sua empresa. Se você tem uma empresa que precisa realmente de ajuda para alavancar o crescimento dela, ou se você é gerente de marketing, coordenadora de marketing, que precisa dessa ajuda de uma consultoria especializada, ou até mesmo você esteja procurando uma oportunidade numa empresa que valorize você, sabe? Então, a gente está crescendo muito, sabe? A gente dobra de tamanho de faturamento a cada ano. Então, a gente tem um espaço grande, a gente precisa de profissionais qualificados da área para continuar crescendo ainda mais. Então, é isso. E o Café com Teoria, que vai a gente próximas semanas, ainda não sei qual é a semana, né? Eu já estou me preparando aqui para produzir, gente, por isso. Então, nas próximas semanas, a gente vai produzir aí nova série, né? Então, acompanha o Café com Teoria, vai vir também aí Grove na Prática, que é mais um outro evento da área. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Então, é isso. Dani, obrigada mesmo. Obrigada pelo espaço, obrigada pelo papo gostoso, pela troca de ideias, pela filosofia. Eu adoro filosofar, isso para mim foi sim. Né? Não, passando a pandemia, a gente vai fazer uma filosofia com cerveja, porque filosofia para mim tem que ter cerveja, senão não vai. Olha, eu já pensei nisso, achei que tá amarelinha aqui, eu sei. Eu vou uma caixinha aqui. O meu é a caneca amarela. Boa. Fechou, obrigada. Tenho muito que te agradecer mesmo, assim, foi demais o nosso papo.
Quem está aqui nos acompanhando, espero que tenha gostado. Segue a Raíza nas redes dela, vai estar tudo aqui no descritivo. Continua nos assistindo, se inscreve também para participar dos próximos eventos, que vão ter vários durante o ano, então. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, Raíza. Até a próxima, Tchau. então. Até. Tchau, tchau, gente. Até. Tchau.